Vamos à palavra de Deus, a palavra que Deus colocou no meu coração para esta manhã. E sobre esta palavra de Deus, queridos, eu quero orar e quero pregar nesta manhã na certeza que Deus quer falar aos nossos corações. Amém? Eu sempre aprendi, e nós enxergamos isso nas Escrituras, né? Toda ministração, toda pregação, toda palavra, toda história, todos os acontecimentos que aconteceram com os apóstolos, com Jesus nunca deixou de explorar, no bom sentido, de ministrar o que estava acontecendo. Não vi nunca nenhum apóstolo falar: olha, não vou pregar hoje, não irei à igreja hoje, não vou, claro que igreja aí nas casas, porque estou passando por problemas, dificuldades, deixarei de anunciar para que um escriba venha escrever isso, porque eu estou preso. Paulo poderia ter falado isso, né? Estou preso, para que eu vou receber Lucas para escrever tudo o que aconteceu? E daí surgiu o livro de Atos e o próprio Evangelho de Lucas. Para quê? Eu estou preso, mas não enxergo isso na Bíblia. Enxergo muito pelo contrário, homens e mulheres de Deus, entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que entendem que são momentos bons e ruins, que sempre Deus falará conosco. Então eu falo isso muito com meu querido diácono Renan, que hoje à noite estará pregando aqui, então não deixe de estar conosco. Então o diácono Renan vai estar retornando aí o púlpito, e eu creio que vai ser a primeira de muitas outras, também passando por um vento enorme na sua casa, na sua família, mas estará pregando hoje à noite. A banda do Vandinho vai estar hoje à noite também, então venham, tragam convidado, vai ser uma grande festa. E eu falo sempre isso para o Renan, quando eu vou tomar café com ele na Barra, conversar com ele, orarmos juntos. O Renan, os irmãos sabem, está um ano e pouco afastado da igreja, às vezes ele vai numa igreja próxima ali, mas, queridos, sempre dizimando aqui, sempre orando, sempre pedindo ajuda. Então eu tenho um contato muito próximo a ele, e eu falo: meu amado, esse é o maior campo fértil para Deus lhe dar palavras. Você está vivendo o campo mais fértil para um ministro da palavra de Deus. Você está vivendo um momento onde Deus quer te usar poderosamente, que Ele está clamando, as situações estão surgindo para que você fale e clame o que você está vivendo naquele momento. Eu falo isso com muitos membros também que vêm em gabinete conversar comigo: pastor, eu estou passando por isso. Eu olho: poxa, que momento para Deus falar contigo, né? Ah, mas pastor, poxa, agora se você mergulhar na palavra, Deus vai falar muito contigo. Poxa, mas eu não estou conseguindo. É esse o momento onde Deus quer falar contigo. Então, querido, não encontro na Bíblia, salvo realmente coisas de força maior, uma doença que o retire realmente do ambiente da igreja. Fora isso, queridos, eu não largo emprego. Às vezes vou para o emprego até doente, às vezes vou sem querer ir para o emprego. Mas por quê? Porque senão eu vou perder meu emprego, né? Mas para Deus não tem problema, Deus sempre vai entender, né, a minha ausência. Então sempre colocamos, sempre preterimos Deus, deixamos Deus em segundo plano, em detrimento, ou melhor, privilegiando os nossos compromissos particulares. E é claro, quando eu falo isso, querido, eu falo assim com muito bom senso, entendo algumas particularidades que são pontuais, amém? São pontuais, não são perenes, não podem ser, mas são questões pontuais que, por vezes, nos levam realmente a nos ausentar. Mas isso não pode ser costumeiro, em nome de Jesus, amém? Nunca vi um filho ficar longe da casa do pai. Nunca vi um filho se ausentar e achar que isso é normal. Queridos, existe algo chamado na Bíblia apostasia. A apostasia, ela começa com esfriamento. Quando eu começo a me esfriar, quando eu começo e o afastamento da igreja me leva a esfriar. E, em nome de Jesus, que isso não aconteça, até a apostatar, que é você negar a sua fé. Então, eu temo muito quando algumas pessoas chegam: pastor, eu vou ter que largar esse ministério porque não tenho tempo. Aí eu começo a ver: poxa, esse é o primeiro sinal de que não é o ministério que está atrapalhando a pessoa, são outras situações.
E essas outras situações nunca são deixadas de lado para privilegiar as que são de Deus. Sempre repito, nós deixamos de lado aquilo que é de Deus e priorizamos os nossos. Ainda é a nossa natureza caída, né, queridos? Que grita mais alto. Eu entendo. Muito bem, eu também sou assim. E a minha alma quer privilegiar questões particulares minhas em detrimento das de Deus. Então, certamente, isso é uma luta que nós passamos aqui na terra, mas vamos vencer em nome de Jesus, amém? Caminhamos nessa vitória. Abram as vossas Bíblias. No salmo mais conhecido da Bíblia. Qual o salmo mais conhecido da Bíblia? 91, 23, 119. Vamos no 23? Eu dei 3 opções, vocês deram 3 opções. A gente vai ministrar nessa manhã o Salmo 23, um dos salmos mais lindos da Bíblia. Um salmo de uma intimidade ímpar, de um pastor, de uma ovelha, de um pastor que era ovelha, de uma ovelha que era pastor, e consegue entender o que é o relacionamento de uma ovelha com o seu pastor. E eu falo da ovelha, o animalzinho mesmo, e do pastor, aquele que cuida, que apacenta a sua ovelha, que guia o seu rebanho. Eu quero falar do Salmo 23, onde quem é o escritor desse salmo se chama Davi. Todos já abriram? Abriram é uma beleza, né, queridos? Todos abriram? Salmo 23, versículo 1, diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Oremos. Deus amado, nós te louvamos, damos graças, meu Pai, porque bom é estarmos contigo, bom é termos a certeza de estarmos no centro da tua vontade. Deus, obrigado porque a paz nos alcança em qualquer momento, a paz que excede todo entendimento. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Assim diz a tua palavra em João capítulo 14. Deus, a tua paz, Deus, que nos console, e a certeza de estarmos caminhando certos, firmes em ti. Deus, abençoa cada um que aqui está, fala conosco em meio a essa ministração, aquele que está ouvindo essa mensagem, aquele que ainda a ouvirá. Deus, fala com teu filho, fala com a tua filha. Há um Deus que cuida de nós, há um Deus que supre as nossas necessidades, há um Deus que fala, um Deus que ama, um Deus que é pai, um Deus que cuida, um Deus que apacenta, um Deus que é pastor por essência. Deus, obrigado por sermos filhos de um Deus que, apesar de ser espírito, apesar de muitas vezes parecer distante de nós, Ele é pastor. Ele conhece as suas ovelhas, Ele as chama pelo nome, sabe quantas tem no seu aprisco. Deus, obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado com cada um de nós. Deus, e é sobre esta palavra que eu te peço, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento. Levamos as nossas mentes agora cativas a ti. Deus, não permitimos que nada venha obstruir a tua palavra em nós. Fala conosco, meu Pai, e usa-me em nome de Jesus. Amém e amém. Quem crê, diga glória a Deus. Amém. Queridos, como eu falei, o Salmo 23, um dos salmos mais conhecidos da palavra de Deus. O livro de Salmos, esse capítulo 23, ele é escrito por Davi. E Davi, queridos, ele escreve uma poesia, né? Alguns teólogos chamam que esse Salmo 23, entre outros, está intitulado, tipificado, num catálogo de salmos messiânicos, salmos de confiança, messiânico e de confiança. Realmente, quando nós lemos o Salmo 23, é um salmo de uma ovelha que confia totalmente no pastor, uma ovelha que depende totalmente do pastor. Uma ovelha, queridos, que vocês vão ver aqui,
durante a ministração da palavra, eu vou já antecipar algumas coisas, mas lembra-se, na minha infância, por exemplo, quando nós íamos de alguns circos, havia animais. Naquela época era permitido, infelizmente, né? Era permitido animais em circos, porque eles eram muito maltratados. Isso, graças a Deus, hoje não existe mais. Mas apenas em aspecto de cooperar com a palavra, vocês já viram, vocês que são da minha idade, mais da infância, que pegaram animais em circos, vocês já viram ovelha em circo? Muito antigo, né, velho? Ovelha em circo. Vocês já viram ovelha sendo adestrada? Queridos, não se assuste. Eu vou usar um eufemismo, vou amenizar a palavra para dizer uma das qualidades da ovelha. A ovelha é obtusa. Piorou, né? Então deixa eu melhorar. Eu tentei usar uma palavra que ninguém fosse entender muito, e também mas eu vou ser direto. A ovelha é burra. A ovelha é burra, ela é ignorante. Ela chega a ser estúpida. Então a ovelha é um animal que não se adestra. A ovelha é um animal que precisa ser levada. A ovelha ela tem que ter, o pastor tem que ter cajado e vara, senão ela não anda, ela empaca. A ovelha é tapada. Agora, com muito carinho, fale tudo isso para o seu irmão. Olha, você é tapado, você é ignorante, ou se você quiser amenizar, obtuso. Aí ele vai ter que ir no dicionário, aí vai até ele vir no dicionário, você já saiu de perto. Mas as ovelhas são burrinhas. E esse animal, podia ter se chamado leõezinhos, né? Tigres. Não. É a esse animal que Deus nos compara. É essa analogia que o Salmo 23 e toda a Bíblia vai nos comparar a uma ovelha. Você pode ter muito dinheiro, você pode ter uma inteligência espetacular, assim no mundo, mas espiritualmente você é burro. Você é estúpido, você é ignorante. Não vá falar, não vai cumprimentar os irmãos assim, por favor, tá bom, queridos? Não dá certo. E essa nossa ignorância espiritual, que claro, com o tempo nós vamos melhorando e ampliando, acabando com essa ignorância, é o que nos faz cada vez mais necessitar de um pastor. E o pastor que eu falo não sou eu. O pastor que eu falo é Jesus. Jesus é o nosso pastor. Ele nos guia, Ele nos direciona. Então eu quero ministrar sobre esse salmo tão bem escrito, e não poderia ter sido tão bem escrito, primeiro porque o salmo quem dá é Deus. A palavra é inspirada por Deus. Segundo, quem Deus chama para escrever esse salmo é um pastor de ovelhas. Então, não há interferência nenhuma entre o mensageiro e o interlocutor. O mensageiro é perfeito, é Deus. Eu vou pregar hoje aqui, que certamente eu falarei algumas imperfeições, porque eu sou imperfeito, erro. Não domino toda essa questão de pastorear, de pegar em ovelha, fisicamente falando. Mas o interlocutor era Davi. Quando Deus falava, Davi, isso aqui eu conheço, é assim mesmo. Fala Deus, olha, é esse, ainda tem isso aqui ainda Deus. Ou seja, interlocutor perfeito, Davi, um pastor sabia, e Davi, mesmo sendo pastor, ele se coloca como ovelha. Isso que é mais lindo. Vamos ler o versículo por versículo, queridos. Olha que diz o início, o versículo 1 de Salmo 23. O Senhor é meu... Davi começa o Senhor. O Senhor, aqui está com letra maiúscula, todas as letras. Lembre-se, sempre que a palavra Senhor aparecer com todas as letras em maiúsculo, é o tetagrama. É o nome impronunciável de Deus. É um nome que não tem como se pronunciar sem você vocalizar, sem você usar vogais para dar um sentido, tá bom? Isso foi tentado ser feito quando uniram o tetagrama com as vogais do nome Adonai, que quer dizer Senhor também. Então deu mais ou menos Iavé, por aí seria o nome de Deus, ou Iá, ou Iahu, que são encurtamentos desse tetagrama, tentando colocar uma vogal para dar som.
porque o tetagrama, como é formado por YHWH, só consoantes, não tem como pronunciar. Então, para que se pronuncie esse tetagrama YHWH, foram colocadas vogais. E aí pode ser Yahvé, jamais Jeová, jamais Javé, porque no hebraico não existe a letra J. Pode ser Yahvé, pode ser Jeová, pode ser, queridos, mas a letra J jamais, porque no hebraico não existe a letra J. Então tem que substituir por I. Mas o que eu quero extrair disso tudo, queridos, é o temor de Davi. Davi coloca o tetagrama, o Senhor, tetagrama, nome impronunciável, porque Davi não queria nem pronunciar o nome de Deus. Tamanho respeito, tanta honra que ele tinha em relação a esse nome. Um nome tão precioso que para sair da boca dele, de um impuro, de lábios impuros, ele tinha o temor de pronunciar a palavra, Yahu, ele não conseguia falar isso, tamanho temor que ele tinha. Queridos, o nome de Deus para mim hoje é Jesus, tá bom? Resumindo, mas é Yahu, é Yahvé, é o tetagrama, quando Moisés foi até Faraó, e Moisés perguntou para Deus, como é que eu vou me apresentar a ele? Diga que o eu sou te mandou. Então o nome de Deus é eu sou, ou seja, não dá para explicar, ele é e ponto final. Ah, mas como é que é? Ele é. Ah, mas ele faz isso? Ele é o ser, ele é o existir, ele é tudo, por isso que não tem nem como você pronunciar o nome dele. E todo homem na Bíblia, quando ia falar o nome de Deus, para não falar o nome de Deus em vão, que é um dos mandamentos de Êxodo 20, ele colocava o tetagrama, escrevia o tetagrama, para ninguém pronunciar esta palavra, na maioria das vezes. Em outras vezes está Adonai, que é Senhor apenas com a letra maiúscula, o S. Ou seja, às vezes está Yahu, que são as tentativas de pronunciar o nome de Deus. Mas o que me chama a atenção é que aqui o respeito tão grande de Davi em relação ao nome de Deus. Pastor, isso no Novo Testamento também é assim? Sim. Temos que honrar o nome de Deus. Claro que eu vou falar o nome de Deus. Pode falar Yahvé, Jeová, mas a Bíblia diz para não jurarmos por nada, nenhum nome, nem acima nem debaixo dos céus, nem jurar pelos céus nem pela terra. Que a tua palavra seja sim, sim, não, não. Tem crente que jura, queridos. Eu juro por Deus. Você está colocando o nome de Deus em vão. Você vai, às vezes, em algumas piadas no meio da igreja, falando do nome de Deus. Pessoas brincando da forma como o outro fala em línguas. Isso é colocar o nome de Deus em vão. Isso, certamente, é não respeitar e não honrar o nome de Deus. Às vezes você vai, já fui em alguns, tem alguns que respeitam, algumas são aqueles stand-ups evangélicos. Alguns são interessantes, você vê que a pessoa só fala do dia a dia da igreja. Mas tem outros que falam de orações, fala do nome de Deus, bota o nome de Deus em piada. Queridos, isso é desonrar o nome de Deus, é desrespeito ao nome de Deus. Então, quando começo esse texto, eu já enxergo em Davi um respeito, uma honra imensa pelo nome de Deus. O respeito tremendo que ele tinha em relação ao Senhor Jesus. Amém? Que você tenha esse respeito sempre na sua vida. Pastor, como é que eu respeito? Que sua palavra seja sim, sim, não, não. Crente não anda jurando por Deus. Ah, juro pela minha mãe mortinha. Pelo meu pai mortinho. Olha, me tira dessa, pô. Crente não jura. A palavra do crente é sim, sim, não, não. Não é metade, não é do meio, não é em cima do muro. O meu sim é sim, o meu não será não. Amém, meus irmãos? Concordem ou não, acreditem ou não, já disse meu sim. Amém, igreja? Então Davi tinha uma honra, um respeito enorme por Deus. Ao mesmo tempo que eu vejo esse respeito, eu vejo parece um Deus distante, né? Pô, é um respeito tão grande, às vezes você respeita uma pessoa tanto, que você não consegue nem chegar perto dela. Não é assim? Você não consegue nem falar com ela porque, meu Deus, será que ele vai olhar para mim? Será que ele vai me atender? Será que ele vai corresponder às minhas expectativas? Então, o respeito exacerbado acaba me afastando. Mas logo em seguida, olha o que Davi diz. O Senhor, essa distância, é o meu pastor. Ele é meu. Eu não quero saber se ele é teu, ele é meu. Diga a mesma coisa em relação a mim. Para mim, ele é o meu pastor. Que você fale o mesmo, ele é o meu pastor. Ele é o meu.
Ah, pastor, que egoísmo. Sou muito egoísta em relação a isso. Ele é o meu, seja também muito egoísta. Ele é o meu pastor. E assim Deus vai ser o nosso pastor. Se ele é o teu, querido, infelizmente, eu não posso assinar embaixo. Cada um vai prestar conta da sua própria vida. Então fale você, ele é o meu pastor. Ao mesmo tempo que ele, aparentemente, Senhor, respeito, distante, automaticamente, Davi vai mais claro ainda e fala, ele é o meu pastor. Davi se coloca como ovelha, né? Ele é o meu pastor. E quando eu me coloco como ovelha, ele passa a ser o meu pastor. Então, queridos, que você possa entender isso. Quem te guia não é o diabo. Quem te guia não são as circunstâncias difíceis. Quem te guia não são os problemas. Quem te guia não são as enfermidades. Quem te guia não é o teu chefe, teu patrão. Você tem um pastor. É o nosso pastor. É ele que está indo à frente. É ele que está te livrando. É ele que está te guiando. Queridos, quando Davi fala, é o meu pastor, eu fico vendo Davi falando assim, ufa, ele é o meu pastor. Eu vejo Davi dando um respiro mais profundo, porque certamente Davi não estava passando por um momento difícil. Nós não sabemos exatamente o contexto que Davi estava passando, mas não é difícil de nós entendermos qual era o contexto. Davi sofreu muitas perseguições, Davi errou muito também, Davi pecou, pediu perdão, Davi passou por N problemas, mas jamais você viu Davi parar. Muito pelo contrário, errava, pecava, e naquilo que ele pecou, não errava mais. Por isso que ele é o homem segundo o coração de Deus. Alguns falam, pastor, como esse homem pode ser um homem segundo o coração de Deus se ele pecou tanto? É porque ele pecava e se arrependia do pecado. Diferentemente de nós que pecamos de novo, a mesma coisa, pecamos, perdão, e não mudamos. Davi não era assim. Davi era assim, sim, não. Não faço mais, Deus. Legal. Caiu em outro erro depois. Legal? Não. Errou. Pediu perdão? Não faço mais. Não fazia mais. Isso é o homem segundo o coração de Deus. Amém? O homem de Deus não é um homem que não peca, mas é um homem que não permanece no pecado. Porque permanecer no pecado se chama iniquidade. Qual a diferença do pecado para a iniquidade? O pecado é aquele que você comete, erra, se arrepende e não faz mais. Iniquidade é você permanecer naquele erro, naquela falha. Amém, queridos? Glória a Deus. Davi, ao mesmo tempo, olha, é meu pastor. Ele tem me guiado, tem me levado. Eu não concordo às vezes com algumas coisas, não aceito outras, não entendo o porquê de outras, mas ele é o meu pastor. E eu sou burrinho espiritualmente falando. Eu sou ignorante na amplitude de conhecer a Deus. Que Deus é inesgotável. Não tem como eu nesta terra esgotar o conhecimento de Deus. Ah, mas eu fiz teologia. Teologia é estudo de Deus. Que pretensão. Não existe nome mais pretensioso do que teologia. Estudar Deus. Primeiro que ninguém consegue estudar Deus. A gente estuda o que Ele revelou. A Bíblia é Deus revelado. Aquilo que Ele revelou. Aquilo que está encoberto, queridos, só no céu você vai conhecer. Nós estamos limitados ao que Ele revelou. Eu estudo o que foi revelado a nós. É o máximo que você pode chegar. Conhecer Deus, jamais, queridos. Só no céu, ali nós conheceremos face a face o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Queridos, no hebraico existem algumas versões diferentes para isso. A gente sempre fala que o vocabulário hebraico ele é muito pobre, né? Então a gente diz que algumas palavras são polissêmicas. É uma palavra no hebraico, ela tem vários sentidos. Então uma palavra só pode ter vários significados para nós. Então por isso que o tradutor das escrituras, quando ele vai traduzir para o português, para o inglês, para qualquer idioma, é uma tarefa super árdua.
porque tem palavras no português, por exemplo, que não existem no espanhol. Então, as traduções são muito complicadas. Então, algumas coisas, na hora de traduzir, algumas coisas podem não chegar à perfeição do nome. Alguns falam que no hebraico seria de nada terei necessidade. Então, assim, eu confesso que existe uma certa diferença. Nada me faltará e de nada terei necessidade. Mas, para mim, tanto faz, sinceramente. Porque quando eu coloco uma situação, eu nunca... e algumas pessoas já tiveram esse contratempo que jamais eu quero ter. Imagina você perder um filho, uma filha, um pai, uma mãe, você perder um cônjuge, é uma dor tremenda. E falar que eu não vou ter necessidade, olha, bate assim no meu coração de uma forma quase que impossível. E para explicar isso, queridos, eu tive que escrever. Então me permitam ler, eu não sou de ler durante a ministração, mas eu quero ler o que eu escrevi. Eu escrevi assim, ó, para mim, tanto faz uma ou outra versão, pois certamente, caso eu pergunte para alguém que tenha perdido um ente querido, se tem necessidade ou não, ela responderá que sim. Mas eu lhe desafio a olhar para o espelho. Vocês lembram-se da pregação que eu fiz 2 domingos atrás, por espelho? Eu desafio a olhar para o espelho, que é o amor, onde Deus não poupou o seu próprio Filho para que tivéssemos vida e vida em abundância. Eu quero desafiar você a olhar para o espelho. Lembre-se do espelho como retrovisor, onde você, para ir para a direita ou para a esquerda, você tem que olhar para o espelho para não bater no outro carro. E mesmo assim existem aqueles pontos cegos onde você pode errar. Ou seja, hoje nós vivemos como se estivéssemos olhando pelo espelho. Isso está em 1 Coríntios capítulo 13, ok? Que nós pregamos já 2 domingos atrás. Eu olho como espelho a vida. Eu olho pelo amor de Deus. E esse espelho ainda é obscuro. Eu não consigo entender todas as coisas. Não consigo entender ainda tudo o que acontece. Mas eu quero lhe desafiar mais. Quando eu olho para o espelho e vejo o amor, eu vejo Deus sofrendo a maior dor que Ele podia sofrer, que é entregar seu Filho por nós, para que hoje nós tivéssemos vida, e vida em tudo que tivemos na vida e temos hoje, de vida em abundância, partiu de uma tragédia. Partiu de uma tragédia. Deus mandando seu Filho para morrer na cruz por cada um de nós. Quando eu olho para isso, não dá para entender muito como ovelha que eu sou, pobre espiritualmente, ignorante espiritualmente. Difícil entender um amor desse, difícil entender, mas eu vou além. Mas Davi, nesse salmo, permitam-me a ousadia, conseguiu expressar como Deus vê as coisas, sem espelho, mas face a face, e Ele está nos guiando pelo melhor caminho, caminho este que talvez você nunca conseguiria andar. Eu quero desafiar você a tirar o espelho, porque aqui na terra nós olhamos como por espelho, obscuro ainda. Davi, quando escreve Salmo, eu ouso afirmar que ele conseguiu enxergar como Deus vê as coisas, face a face. E para Deus, Ele está olhando para você, que talvez tenha passado por esse momento difícil na sua vida, e está olhando, filho, eu sei que você está sentindo dor aí, mas eu estou vendo que você não tem necessidade. Deus está vendo assim. Por mais que nós sintamos, porque somos homens e sempre sentiremos, mas Deus está olhando e vendo, filho, eu estou vendo lá na frente. Se isso não acontecesse, por mais doloroso que você tenha sido, você não conquistaria isso, você não faria aquilo, você não estaria onde você está. Ah, mas seria tão mais fácil se ele ou ela estivesse junto a mim. Por espelho, você tem razão. Mas face a face, aquele que te criou, aquele que sabe todos os dias da sua vida, o vê nascendo e o vê morrendo, ele sabe que você não tem necessidade. Deu para entender, queridos? Ou não deu para entender? Eu confesso que eu tive que escrever, porque se eu falasse, eu iria talvez perder algumas palavras. Mas é um desafio que nessa terra nós não iremos
conseguir não ter necessidade, mas se eu preciso, no mínimo, compreender espiritualmente que Deus sabe que isso não me impediu de continuar vivendo. E mais, queridos, que Deus permitiu que algumas coisas, outras que nós nem cogitaríamos, acontecessem por causa de uma tragédia. Pessoas que superaram na vida, pessoas que encontraram no esporte uma saída, com base numa tragédia física. Pessoas que não tinham sentido na vida, e a partir de uma situação muito complicada, conseguiram se superar e abençoar outras vidas. São situações realmente que ninguém quer viver. A verdade é essa. E por espelho, eu não entendo porque ainda está nublado ainda. 1 Coríntios 13 diz, hoje vemos com o espelho, mas um dia, a Bíblia diz, 1 Coríntios 13, veremos face a face Deus e entenderemos tudo. Eu creio que no céu eu não preciso ser mais ovelha. Eu vou estar compartilhando face a face com Deus. Eu vou estar entendendo tudo. Senhor, era por isso, meu irmão. Viu como você venceu depois daquela tragédia? Vi. Não é que eu nunca chegaria naquilo se não fosse isso. Não é que você não, se essas coisas permanecessem na tua vida, você não alcançaria aquilo. Mas Deus foi tão difícil, eu sei, filho. Por isso que eu sou teu pastor. Por isso que eu tenho te guiado. Por isso que eu não desisto de você. Por isso que eu te conheço pelo nome. Por isso que eu tenho te carregado. Tenho te conduzido. Ele nos conhece, queridos. Então isso é um louvor, um salmo de uma confiança de alguém que rompeu o espelho e conseguiu ver como Deus nos enxerga. E Deus é tão bom, queridos, que eu tenho certeza, porque o espelho, queridos, é uma ajuda que Deus nos dá, para eu não ir para a direita e bater o carro. O espelho não é uma limitação, é uma ajuda que Deus te dá. Imagina se Deus te mostrasse para você quando você vai morrer. Como é que você viveria hoje? Olha, você vai morrer daqui a 3 anos. Meu Deus, acabou minha vida. Eu já começar a me desesperar, fazer as coisas, agora. Quer ver face a face? Você vai ver o dia que seu pai vai morrer. O dia que você vai tomar um tombo e vai ter de cama. Você quer isso? Tira o espelho. O espelho não é uma limitação, um instrumento que Deus permite que andemos para confiar que tem um pastor nos conduzindo. Tem um pastor que nos conduz. Por mais que eu passe momentos dificílimos, o meu pastor está me conduzindo. Jesus está me levando. Senhor, mas é difícil, mas Ele está me levando. Pastor, mas por que comigo? Ele está te levando. Confia nele, é confiança, é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, meus amados? E é claro que nesse andar, nesse guiar, nessa caminhada, nós vamos orando, nós vamos guerreando como igreja, nós nos unimos em fé, nós nos ajudamos uns aos outros. Por quê? Porque estamos andando e olhando por espelho, pelo amor. E o amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo jamais acaba. O amor é para sempre, o amor é eterno. O amor que nós vivemos em unidade, isso nos faz caminharmos. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, para mim, tanto faz se nada me faltará, de nada terei necessidade, porque eu vou ter, queridos. E não fique triste, não. Ou melhor, fique triste. Saudade é saudável. Só não pode se tornar patologia, né? Você não pode parar a tua vida. Aí, o espelho deixou de ser um benefício para você. Amém? Então, olhe, seja saudoso, mas caminhe. Deus, se Tu permitiste isso, Senhor, eu vou em frente. Eu não entendo, sou ovelha. O Senhor sabe que eu sou ovelha. Não entendo, mas eu sei que Tu és o meu pastor e está me guiando. Está me guiando. Vou voltar mais forte. Vou fazer além. Algo Deus está trabalhando na tua vida. Amém? Para que produza algo melhor ainda. Você seja uma pessoa melhor ainda. Em nome de Jesus. Versículo 2. Não vou ficar só no versículo 1, queridos. Versículo 2. Ele me faz repousar em pastos
Interessante que repousar no hebraico quer dizer rabat, quer dizer deitar. O mais correto seria que ele me faz deitar em pastos verdejantes. Queridos, a ovelha tem muitos problemas, né? Nós somos problemáticos, gente. Meu Deus, o ser humano é muito problemático. A ovelha, ela é um animal que tem... Olha aí para os psicólogos, para os psicopedagogos. Eu vou entregar aqui uma bomba, tá bom? Break news. Uma bomba. A ovelha tem TDAH. A ovelha dispersa. A ovelha, ela quer fazer as coisas, ela faz tudo assim, meio atabalhoado. A ovelha não para. A ovelha não para, queridos. A ovelha vai para um lado, vai para o outro. E ela, por isso que Deus fala, Ele me faz repousar. Deita aí. Tem que deitar. Tem que descansar. Estamos tão atarefados, queridos, que não temos mais nosso tempo de descanso em Deus. São tantos afazeres que não temos tempo mais para orar, para ler a palavra, para meditarmos nela, porque existe uma diferença entre ler e meditar. Muitos estão lendo, mas não estão meditando. Isso não é um livro comum. Isso é um livro que você tem que meditar dele. Não, por favor, tá? Meditar é você compreender, deixar Deus falar contigo e você falar com Ele. Senão vai pensar, pastor, estava pregando sobre meditação. Não, nada a ver, queridos. Tá bom? Meditar é isso, é você se aprofundar, mergulhar na Escritura e deixar Deus falar contigo. Fique em um versículo. Se Deus falar contigo, você ganhou o dia. Amém, meus amados? Então Ele nos faz deitar, porque a ovelha não para. A ovelha acorda 4 horas da manhã, parece a Luciana. Acorda 4 horas da manhã. 4 horas da manhã, a ovelha começa e já quer sair fazendo tudo. Aí a Bíblia diz, Ele leva-me, me faz repousar, deitar em pastos, porque é ali que ela come. Tem que deitar para comer. Senão, queridos, ela não come. E é interessante, queridos, porque a ovelha ela não digere enquanto come. Ela só digere depois que ela deita. Eu quero que você entenda isso, queridos, porque é muito parecido com cada um de nós. Amém? Nós queremos fazer tudo rápido, né? Ler por ler, ir para a igreja por ir, bater ponto. Não. Você só digere quando você deita e descansa. Quando você para e descansa. Tem que parar. Tem que descansar em Deus. Querer descansar em Deus não é você ficar sentado numa cadeira em frente à praia, não. Eu posso estar no meio da rua, mas eu posso estar descansando em Deus, confiando em Deus, paz com Deus, meditando e digerindo aquela comida que eu li, a palavra, digerindo aquilo que eu li, aquilo que eu ouvi, aquilo que eu constatei na palavra. Tem que descansar para digerir. Não adianta você sair daqui e fazer tudo do teu jeito. Não adianta você vir para a igreja de qualquer forma, como religiosidade. Tem que digerir, descansa, tenha paz. Ele nos leva em pastos verdejantes. Isso aqui é um pasto verdejante, é a Bíblia. Se alimente, descanse, digere isso, querido. Tenha o seu tempo com Deus. Seu tempo com Deus não é apenas na igreja, isso é muito pouco. Tenha o seu tempo com Deus digerindo. Não se digere correndo. Não se digere fazendo todas as demais coisas. Descansa em Deus. Às vezes você está no culto pensando aquela conta que eu tenho que pagar. Não vai digerir nada. Descansa. Quando você tem o teu tempo com Deus, olha, os problemas somem. Vou descansar em Deus. Vou digerir a palavra. A ovelha tem que deitar para digerir o alimento. Amém, queridos? Glória a Deus. O texto continua. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto de águas. Interessante, né? Botar águas de descanso. E no hebraico é descanso mesmo. Mas eu entendo que a palavra mais próxima seria águas tranquilas, como em algumas versões. Nos leva a águas tranquilas.
A ovelha tem outro problema, queridos. A ovelha, ela tem medo de se afogar. A ovelha não sabe nadar. Alguém sabe nadar aqui? Quem não sabe nadar? Não precisa falar não, deixa pra lá. Deixa pra lá, tá bom? Mas a ovelha tem muito medo de se afogar. E ela não gosta de águas que se mexem. Águas que se mexem, ela não bebe porque ela tem medo de se afogar. Mas a ovelha tem um problema muito grande de desidratação se ela não beber água. 70% do corpo da ovelha é composto de água. Então, se ela não beber com muita frequência, ela desidrata e acaba podendo morrer mesmo. E com isso, ela enfrenta com medo mesmo de se afogar. Se tiver água ali mexendo, mesmo assim ela vai. Mesmo assim ela vai beber. Porque ela quer matar a sede dela. Ela quer fazer o que ela quer, o que ela precisa. Mas Deus nos leva a águas tranquilas. Queridos, quando eu leio isso, somos muito assim, né? Queremos saciar a sede de qualquer forma e muitas vezes nos afogarmos do pecado. Não importa se eu sei que eu vou me afogar. Estou com sede. Vou beber. Não importa se eu sei que é pecado. Estou com sede, vou fazer. Não importa se eu sou casado. Eu quero, eu vou fazer. Não importa se eu bom, tantas coisas, queridos. A necessidade é o álibi que eu encontro para beber água de qualquer forma e vai se afogar, vai morrer no pecado. O nosso Pai, o nosso pastor, nos leva para águas tranquilas. Aí você vai pensar, pastor, minhas águas não estão tranquilas não. E eu vou falar para você, novamente, olha para o espelho. Olha para o espelho. Deus tem te levado a águas tranquilas. Deus tem te levado a águas tranquilas, de paz em meio aos problemas. Deus, o meu pastor, tem me guiado a águas tranquilas. Ele tem me dado paz em meio às dificuldades. Eu não preciso beber em águas onde eu vou me afogar. Eu não preciso dar cabo da minha vida. Eu não preciso me desesperar. Eu não preciso sair de casa. Eu não preciso me violentar alguém. Eu não preciso bater no trânsito. Eu não preciso bater na minha esposa, bater no meu marido. Tenha paz. Paz são águas tranquilas e só Deus pode te dar. Só o nosso pastor nos leva a águas tranquilas. Pastor, está difícil. Eu sei, nós vemos por espelho. Eu sei, mas entenda, queridos, essa água que você está bebendo aí, para Deus é tranquila. Continue bebendo dessa água, que Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. Deus vai fazer o impossível na sua vida. Por mais difícil que seja. Mas em água mexida, você vai se afogar. Eu gosto de Davi quando ele comete também um erro, onde ele faz o censo do povo de Deus, lá em Números, não era para fazer o censo, e Davi erra e faz o censo, e o profeta falou, e agora? Olha, tem duas sentenças, qual que você prefere? E Davi fala, olha, eu prefiro cair nas mãos de Deus. Queridos, eu prefiro estar nas mãos de Deus. Amém? Eu prefiro estar com o pastor me guiando. Mesmo por espelho. Mesmo sabendo que algumas coisas são nubladas, difíceis de entender. Mas eu sei que um dia eu vou entender face a face. Eu vou falar, Senhor, obrigado porque Tu me guiaste muito bem. Senhor, obrigado porque não deu para entender mesmo naquele dia na terra. Não deu mesmo, sinceramente, não via como pastor. Mas eu decidi confiar. E obrigado, Senhor, porque hoje eu vejo face a face. No céu veremos face a face. Amém, meus amados, glória a Deus. Ele nos guia a águas tranquilas. Versículo 3, refrigera-me a alma. Refrigerar quer dizer shuá no hebraico, quer dizer, olha que interessante isso, levar de volta ao lugar de onde você estava. Restaurar em outras versões.
e levar você de volta ao lugar onde você estava. Isso é interessante porque restaura a minha alma. Olha que Davi está falando como ovelha. E como ovelha, queridos, a ovelha tem dois perigos. Um dos perigos da ovelha é quando ela está abatida. É interessante porque a ovelha, entre tantos problemas que ela tem, né, queridos? Como nós nos conhecemos tão bem, a ovelha tem um problema quando ela, ao subir montanhas ou vales, se ela cair, se a ovelha cair, e se ela ficar de costas, parece uma situação até engraçada, mas não é. Mas se ela ficar de costas, a maioria delas não consegue levantar. O peso do corpo, muita lã, acaba impedindo ela de voltar à posição normal. E ela começa a se debater, começa a ter problemas respiratórios, e se demorar muito tempo, ela morre ali se debatendo. E quando Davi fala, olha, refrigera a minha alma, ele estava olhando muito para essa ovelha batida, essa ovelha que caída, essa ovelha que não consegue se colocar de pé. E, queridos, às vezes nos enxergamos assim também. Estou abatido, não consigo andar, não consigo levantar, dá vontade de ficar prostrado numa cama, prostrado num sofá, não querendo fazer mais nada, querendo que o dia passe mais rápido, que as horas passem mais rápidas. Às vezes não quero voltar para casa, às vezes não quero falar com meu marido, com a minha esposa, não quero falar com meu filho, não quero falar com ninguém. Ovelha batida somos nós. E aí é interessante que quando Davi pede, isso refrigera a minha alma, ele sabe como a ovelha passa. E o que o pastor faz quando vê uma ovelha assim, um animalzinho? Primeira coisa que ele faz, ele massageia o peito da ovelha, para ela acalmar, saber que o pastor está ali. Massageia o peito para acalmar a respiração dela. Ele passa a mão nas pernas da ovelha, para que a circulação comece a voltar. Ele vai botando a ovelha na posição certa, e a ovelha volta a andar. Que você possa entender esse carinho do pastor na sua vida também. Esse colocar no colo. Tem horas que você olha para trás e você fala assim, caramba, como é que eu consegui passar por aquilo? Não é verdade, queridos? Você já parou para meditar? Olha, não sei como eu consegui vencer aquilo. E aí você vê, olha, teu pai te colocou no colo, teu pastor te pegou pelo colo, te levou. Os passos não eram seus, eram deles. Um livro bom para você ler em seus passos, como é que é? Em teus passos que faria Jesus, mas tem um outro também. Bom, O Peregrino é um livro excelente também para você ler. Como olhando para trás, nós enxergamos como Deus fez em nossas vidas. Senhor, obrigado, porque eu não sei como venci aquilo, não sei como passei. Ele massageou o teu peito, te levou no colo, fez massagem. Amém, obrigado, pastor Jesus, nas nossas vidas. Amém. A ovelha tem outro problema, queridos, entre tantos problemas. Nós somos uma igreja problemática, hein? Então, somos pessoas problemáticas. A ovelha, quando ela começa a comer, ela não olha para cima. Ela fica só olhando ali para papá, direto, olhando. E foi aquilo que eu falei, a ovelha, e quando ela olha para cima, é muito fácil ela se perder. Porque ela ficou tanto tempo abaixando a cabeça e o rebanho andou. E a ovelha se perde. Os irmãos se lembram de Lucas capítulo 15, da parábola da ovelha perdida? O que o bom pastor faz? Ele, das 100 ovelhas, uma se perde. O que ele faz? Ele deixa as 99 no lugar seguro e vai atrás daquela ovelha que se perdeu. É isso que o pastor faz, ele vai atrás da ovelha que se perdeu. Antes do pastor dormir, o que ele faz? Levar as ovelhas para o aprisco, para anoitecer, para elas descansarem, dormirem. O que o pastor faz? Conta cada uma delas. E eu estou falando do pastor mesmo, querido, pastor físico, tá bom? O que opera, o que dirige as ovelhas físicas, o animalzinho mesmo. Ele conta cada uma delas, faz a contagem total, e aí chama pelo nome. Sabe que cada ovelha tem um nome? E o pastor sabe identificar, aquela ovelha é a Ana, aquela ovelha é o Luiz, aquela é a Andréia. E se no final da noite ele contar, faltou a Andréia, 99, fica aí, eu vou atrás da Andréia. Eu vou buscá-la onde quer que ela esteja. O pastor vai.
Quando eu olho isso, queridos, refrigera a minha alma. Ele vai atrás, Ele cuida de você. Se você se perder, Ele vai atrás de você. Quantas vidas você conhece que deveriam estar aqui agora? Filhos, amigos que deveriam estar aqui ouvindo essa mensagem, deveriam estar na igreja hoje e outros dias estão perdidos, se desviaram, apostataram. O pastor, que é Jesus, está indo atrás delas. A palavra de Deus não volta vazia. Continua orando por ele, por ela. Vão voltar. O pastor conhece pelo nome, queridos. Ele me conhece, Alexandre. Dentre tantos Alexandres na face da terra, ele me conhece pelo nome. Ele te conhece pelo nome. Assim é o nosso Deus, assim é Cristo Jesus em nossas vidas, nos conhece pelo nome. Amém, meus amados? Glória a Deus. Por mais ignorantes, e aqui tem falando tudo isso, mais ignorantes que sejamos espiritualmente, estúpidos, obtusos, confusos, ineptos, por mais que sejamos tudo isso espiritualmente, Deus sabe e não desiste de nós. Amém, igreja? Glória a Deus. Ele é o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Vai buscar aquela que se perdeu. Lucas capítulo 15. Glória a Deus, igreja. Amém ou não amém? Amém. Refrigera a minha alma. Versículo 3 ainda. Guia-me pelas veredas da... Ele guia. E aí, o guiar é isso. É vara e cajado. É vara e cajado. A vara, queridos, ela tem uma ponta, como se fosse realmente um espeto. Para que serve a vara, pastor? Para o pastor da ovelha. Primeiro, para defender as suas ovelhas de lobos, defender as suas ovelhas de leões. Lembra de Davi? Matei urso e matei leões. Com o que ele matou? Com a vara. O pastor sempre andava com a vara. Quando o urso vinha para comer uma das suas ovelhas, vara. Vinha leão, vara. E a vara também serve para cutucar a ovelha que não quer andar, quer ficar de cabeça baixa, só pensando nos seus prazeres, só pensando em comer, se achando a última, como é que fala aquele adagio? A última bolacha do pacote, último biscoito do pacote. Amém? Não adianta fazer mimimi. Foi o que a Luciana falou, olha, para de ficar triste comigo. Não somos os últimos, assim como existe Luciana, existem tantos outros, estão passando por N problemas. E claro, vamos dobrar os nossos joelhos, orarmos, crermos no milagre, mas não paramos, não nos esquivamos, não nos fazemos de injustiçados. Muito pelo contrário, o sol nasce sobre todos. As lutas vêm sobre todos, o desemprego vem sobre todos, crente ou não crente, as derrotas vêm sobre todos, crente ou não crente. A questão é se você tem paz. Tirou tua paz? Poxa. Tirou tua paz? Eu sei que ela excede o entendimento humano. Excede o entendimento humano. Ouso afirmar que ter paz no coração é ver Deus face a face. Porque por espelho da vez nublado, meu entendimento não consegue ter paz. Mas tem a paz de Cristo no teu coração. Paz que excede todo entendimento. Paz que não precisa do espelho. Paz que excede o entendimento humano. Tenho paz. Por que, pastor, tem paz? Porque eu tenho um pastor me guiando. Tem um pastor me guiando. Tem um pastor que te guia, querido. Se você não tiver paz com Jesus te guiando, misericórdia, misericórdia. Choraremos, lutaremos, oraremos, mas tenho paz. Paz no coração. Paz que excede tudo. Amém, meus amados? Glória a Deus. Então ele te guia com a vara para a ovelha andar. Para de ficar cabeça baixa. Não quero falar com ninguém. Para, vamos andar. A igreja não me ama. O pastor não falou comigo. Vara. Vamos andar, ovelha. A vara é disciplina.
Por isso que a Bíblia fala da ovelha gorda. Não estou falando da gorda fisicamente, não. A ovelha que só pensa nela. Só pensa nos seus prazeres. Só pensa na doença dela, no problema dela. Quando existem tantos passando por dificuldades também. Aí a igreja tem que se unir, queridos. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. E vamos em frente. Ah, porque o pastor não veio. Queridos, isso não é... Todos nós somos ovelhas. E todos nós somos pastores também. Temos que cuidar uns dos outros. Amém, meus amados? Glória a Deus. A vara para disciplinar. Por isso que o pastor disciplina. E aí eu falo por mim também. Tem que disciplinar. A vara espeta, a vara dói. Mas se não doer, a ovelha não anda, ela empaca. Eu falei que ela é tapada. Somos tapados. Aí Deus vai e nos disciplina por amor. Não é assim que o pai faz com o filho? Tem que disciplinar. Eu estou na minha mochila, eu estou com o mouse do Mateus. Está na minha mochila aqui o mouse dele. Não joga. Por quê? Porque eu amo meu filho. Porque eu amo meu filho. E aí tem que espetar. E eu sei que Deus tem na vida dele. Amém, meus amados? Dói? Dói, claro que dói. Dói em mim, dói nele. Mas o cajado também, uma coisa é a vara. O cajado é aquela varazinha menor que tem um semicírculo na ponta. É a ovelha que está caindo no precipício, o pastor vai lá, puxa, pelo gogó. Gostoso puxar assim, ó. Né? Então, às vezes, quando eu chamo para conversar, para estarmos orando juntos, às vezes é um cajadinho puxando. Só que, queridos, hoje em dia, nos dias de hoje, ovelha não quer vara. Ovelha não quer cajado, ovelha não quer nem pastor. A ignorância e a estupidez é tão grande no mundo, e até dentro da igreja, que as pessoas, muitos querem se esconder em igrejas enormes, para não serem vistos, e fazer o que quiser. E eu não estou falando mal de igreja grande não, tá bom? Igreja grande é uma bênção, e eu quero que essa igreja cresça. E igrejas grandes têm as células, que é algo maravilhoso, pastores mais juntos, pessoas juntos te acompanhando, e a pessoa não quer entrar nem em célula. Essa sim é a ovelha estúpida, porque ela se acha independente, não quer ser pastoreada, não quer tomar vara, não quer sofrer o cajado, quer entrar e sair da igreja sem falar com ninguém, não quer intimidade, não quer ser ouvido, não quer ser conhecido, não quer se abrir, não quer pedir ajuda, tem medo do que está passando, quer manter uma máscara, quer fazer da igreja sua religião. Aí, queridos, vai ficar daqui a pouco realmente só vindo na ceia, como os católicos só vão na missa, e assim vamos caminhando. Está amarrado em nome de Jesus. Você tem um pastor, ele vai te disciplinar, ele vai te puxar por amor, em nome de Jesus, amém? Versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e teu cajado me... Amém. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, queridos, presta atenção numa coisa, todo final de verão, lá em Israel, o pastor tem que descer ao vale com as suas ovelhas. Não tem como chegar, isso é física, né, queridos? Não tem como chegar numa alta colina sem passar por um vale. Ah, eu quero os lugares altos, tem que passar pelo vale. Ah, eu queria me transportar para até lá, está amarrado em nome de Jesus. Você vai ter que passar pelo vale. E, queridos, todo final de verão, o pastor pegava o seu rebanho, descia o vale até chegar numa alta colina. Por que descer o vale? Não é apenas para chegar numa alta colina. No vale tem comida. No vale tem acúmulo de água. No vale tem lobo também. No vale também tem perigos também. No vale tem caminhos tortuosos também. Mas é lá que eu vou me alimentar. Deu para entender, queridos? Vale na Bíblia é sinal, é uma metáfora de tribulação, dificuldade.
Está passando pelo vale, mas lá tem comida. Só falam do vale problemas, né? Dificuldades, porque a pessoa só quer a colina. Mas para chegar na colina tem que passar pelo vale. E é lá que eu me alimento. A colina é vitória, é visão ampla, é visão de sobre todas as coisas, é lugar estável, lugar sem problemas, lugar de conquista. Em toda guerra, o primeiro lugar que quer se conquistar é o quê? Uma alta colina, para ter visão do amplo. Então, a colina é lugar de status, de vencedor. Mas eu me alimento no vale, querido. Está passando por luta, está no vale, tem alimento aí também, não é lugar só de choro, não. Foi o que eu falei e falo para todos. Está passando por dificuldade, aproveita. Tem comida aí. Espiritualmente falando, Deus vai falar contigo. Ah, pastor, estou chorando, minha vida acabou. Claro, vamos orar por isso tudo, mas tem alimento aí. Deixa Deus falar com você. Ah, pastor, vai ler a Bíblia agora. Vê se você não vai ler diferente ela. Coloca os teus problemas para Deus. Vê se você não vai ler ela totalmente como Deus falando contigo diretamente. Porque tem alimento no vale. Não é só tristeza, não é só lobo, não é só leão. Tem alimento lá. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Queridos, primeiro que é sombra, tá bom? Sombra. Se tem sombra, algo tem que existir para que haja sombra. O que é, queridos? Oi? Oi? Pode falar com fé. Luz. Se há sombra, tem luz. Então esse vale da sombra, e a morte foi vencida, queridos, por Cristo Jesus. A morte, Jesus venceu na cruz, e nós venceremos no último dia. Viveremos eternamente com o Pai. A morte não tem domínio sobre nós. E se há sombra, é porque tem luz. Jesus está no vale. Jesus está no vale contigo. Está te conduzindo, te guiando. Não pare, permaneça. Em nome de Jesus, amém, queridos? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado me consolam. Bordão ou vara, né? Nos consolam, nos disciplinam. Cajado. Amém, meus amados, glória a Deus. Versículo 5, e acho que o versículo, eu entendo, péssimo quando um professor fala acha, um pastor fala, se acha, tu não fala nada não, se achismo, nem continua, né? Então perdão pelo achismo, eu entendo, queridos, que no versículo 5, começa quase com uma outra história. Primeiro até o versículo 4, a ovelha, né, contando que Deus guia, Deus, olha, eu estou passando por tantas dificuldades, mas eu confio em Ti. Olha, eu estou passando uma luta tremenda, estou no vale, mas eu sei que meu pastor está me guiando. Aí no versículo 5, é uma vitória, queridos, né? O versículo 5 é um produto dos versículos anteriores. Ele começa assim: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Existia no Oriente Antigo uma lei chamada uma lei da hospitalidade. Você vai entender muito bem isso. Quando um perseguido estava fugindo da sua... vamos supor, Davi está fugindo dos perseguidores. E ele está correndo, fugindo. Se ele chegasse a alguma tenda, fugindo, batesse numa tenda, na própria tenda ou na porta dela, a partir daquele momento, quem estava perseguindo Davi não podia mais tocar nele. Porque existia uma lei da hospitalidade, ou seja, o hospedante, o dono da tenda, ao receber aquele hóspede, ele o honrava com todas as honrarias, mesa farta, mesa à disposição. Enquanto isso, o inimigo lá fora não podia entrar, porque ele tinha que respeitar o que estava acontecendo lá dentro da tenda. O inimigo tinha que ficar na porta da tenda sem poder entrar ali. Enquanto isso, Davi, aí já vou botar um acréscimo meu, Davi naquela varanda, na varanda da tenda, ele bota aquela mesa, o hospedante bota aquela mesa farta, e Davi comendo,
e os inimigos na frente dele, olhando, querendo devorá-lo, ele tranquilão, comendo. Aí depois o hospedante vai lá e coloca óleo na cabeça de Davi. Óleo é para preparação, óleo era para ungir reis e sacerdotes. Davi era rei, Davi estava sendo ungido ali, uma vitória que estava acontecendo na vida dele. Queridos, eu sou hóspede da presença de Deus. 1 João capítulo 5 vai dizer que, olha, se você nasceu de Deus, o maligno não te toca. Eu estou na presença de Deus. O meu hospedante, que é Jesus, colocou uma mesa, e eu vou me fartar, vou me alegrar, vou vencer na frente dos meus inimigos. E teu inimigo não é A, B, C, D, teu amigo é o diabo, e os anjos caídos nesta terra, demônios que agem nas regiões celestiais, vão ser envergonhados com a tua vitória. Você vai vencer. Vão querer tocar em você, mas o maligno não te toca. Prepara, Senhor, uma mesa na frente dos meus adversários, porque hoje é dia de vitória, hoje é dia de vencer, dia de conquistas. Deus tem isso para as nossas vidas, amém, meus amados? Glória a Deus. Versículo 6, para encerrar. Bondade e misericórdia, guarda isso, porque eu vi a expressão de um teólogo, que agora eu não vou me esquecer o nome dele, eu tinha que ter anotado aqui, mas ele faz uma elucubração, ou seja, ele viaja na maionese, mas é uma viagem interessante que eu vou colocar com os irmãos, não é nada de bíblico, nem de história, mas é aí sim eu posso falar que seja um achismo dele, mas certo é, queridos, que os pastores, quando iam levar o seu rebanho, isso é certo, é costume, eles sempre andavam com cachorros, que também faziam a direção, também conduziam o rebanho. E aí, esse teólogo, permitam isso é uma parêntese que não é bíblico, tá bom? Mas esse teólogo chama bondade e misericórdia de dois cachorros, que andam do lado do pastor. Eu achei interessantíssima essa analogia, muito interessante. Bondade e misericórdia andam ao lado do nosso pastor Jesus. Ele é bondoso, ele é misericordioso. Deus é bom, queridos, bom o tempo todo Deus é bom, ele é misericordioso. Misericórdia, sabe o que é, queridos? É uma sentença justa que deveria vir sobre ti. Vou repetir, é uma sentença justa por nós sermos pecadores, dela vir sobre nós, mas Deus se intervém, se coloca no meio e sofre em nosso lugar. Isso é misericórdia, que vem de miséria e cardia, né? Coração que se compadece com a miséria humana. Misericórdia é isso, vem de miséria e cardia, etimologia da palavra. É Deus com um coração sentindo a miséria do coração do ser humano. Aí Deus, por misericórdia, se coloca na frente da sentença, e Ele absorve a sentença em nosso lugar. Ele é bom, Ele é misericordioso, e a sua misericórdia dura e se renova toda manhã. Glória a Deus. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo. Que interessante porque ele fala, olha, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, nesta terra, a bondade e a misericórdia, todos os dias da minha vida me perseguirão. Interessante que no hebraico aqui, bondade e misericórdia me seguirão. Seguir no hebraico aqui é perseguir. Olha que lindo isso, queridos. Bondade e misericórdia te persegue. Por que me persegue? Porque somos burros e fugimos da direção e do nosso guia. Mas mesmo você fugindo pela tua obtusidade, melhor falando, mesmo assim, queridos, a bondade e a misericórdia me persegue. Perseguir, se persegue alguém que está fugindo, se afastando.
Você pode estar afastado, você que está me ouvindo, você que está aqui, você pode estar afastado, saiba, a bondade, a misericórdia está te perseguindo. Está te perseguindo, está indo atrás de você. Amém, meus amados? Todos os dias da minha vida, e habitarei no céu para todo sempre. E um dia, habitarei para todo sempre no céu, porque a bondade e misericórdia me perseguem. Amém, igreja? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, nosso guia, nosso bom pastor, nossa confiança. O Senhor é meu pastor, de nada terei necessidade.